Boa tarde, o Band Cidade Entrevista de hoje vai falar sobre o setor primário no Amazonas. Piscicultura, manejo pesqueiro, a campanha de vacinação do gado contra a febre aftosa, o cultivo e produção de alimentos no interior e a assistência técnica dada aos produtores rurais do estado. O nosso convidado é o secretário de Produção Rural do Amazonas, Heron Bezerra. Boa tarde, secretário. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço poder conversar, dialogar aqui com a nossa bandeirante, com você que é um especialista no setor primário, de tantas boas matérias que já fez, evidentemente, com profundidade. Estou à tua inteira disposição, é um prazer enorme. Secretário, a gente começa essa entrevista com uma boa notícia. O estado do Amazonas caminha para receber o certificado de área livre da febre aftosa. Como é que está esse processo de certificação? Eu acho que essa é uma informação que, lamentavelmente, sequer foi divulgado ainda pela imprensa. Quando eu cheguei na CEPRO, nós éramos risco desconhecido em termos sanitários. Ou seja, não mete a mão no buraco, você não sabe o que vai encontrar lá dentro. Porque tinha tido um surto de afitose em 2004, e quando eu cheguei na CEPRO em 2007, o quadro era de tragédia. Nós já evoluímos para alto risco, risco médio, e acabamos de ser auditados para até o final do ano receber o status de área livre de febre aftosa. Isso é o status padrão, o melhor status que o Brasil pode ter. Portanto, é uma comenda que pouca gente pode ter, mas só pode receber se fizer o dever de casa adequadamente. Mas o produtor local pode até pensar em exportar. A partir daí ele exporta para onde quiser e, mais importante, você pode trazer e mandar o seu gado para exposições em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Porque até então, para ficar bem claro, eu não posso trazer um rebanho melhorado, digamos, de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, de Rondônia, que tem bom rebanho, porque são áreas livres de febre aftosa e aqui não é área livre ainda. Então o gado que vem não pode voltar. Um gado, quando vem de uma área livre, ele não pode voltar se a área que ele foi não é livre. A partir desse ano, portanto, eu espero que já na nova Expoagro nós já estejamos com esse status, nós vamos poder trazer animal de qualquer lugar do Brasil ou do mundo e ele vai poder voltar livremente se eventualmente não tiver comercialização. Vai aumentar o intercâmbio comercial. Vai aumentar o intercâmbio comercial, o intercâmbio tecnológico e principalmente vai aumentar a genética do nosso rebanho para melhorar o nosso padrão de cultivo de animais, de produção de animal, com outro padrão que não seja esse de criar uma cabeça de gado por animal, como lamentavelmente hoje ainda é feito aqui no Amazonas. Como é que está o calendário da campanha de vacinação para este ano? Iniciou agora, no último dia 15 de março, né? Como é que está esse calendário? O calendário nós respeitamos, seguimos rigorosamente. Aliás, eu estive recentemente em Parintins lançando a campanha de vacinação, já lançamos aqui no entorno de Manaus, e nós seguimos isso rigorosamente, porque um dos critérios fundamentais para não ter surto de aftosa é exatamente uma boa cobertura vacinal. Agora, além de uma cobertura vacinal, que hoje no Amazonas chega a 99%, nós também fizemos 4 agulhas oficial, que nada mais é do que um trabalho supervisionado pelo Ministério da Agricultura, com a participação de técnicos de qualquer lugar do Brasil. Nós abrimos a caixa preta, digamos assim, para todo mundo vir, olhar, vier e comprovar. O que significa isso? Vacinar, fazer análise clínica no animal para ver se ele tem algum tipo de infecção, georreferenciar as propriedades, marcar com GPS e fazer sorologia. Então, todo o rebanho do Amazonas passou por esse crivo e foi aprovado com nota 10. Por essa razão é que nós já evoluímos. Do fundo do poço, estamos chegando na cobertura. É, portanto, uma coisa que nos dá muito orgulho. A campanha vai até quando? A campanha são 30 dias, então ela vai até o 15 de abril e você tem até o dia 30 de maio para notificar, para entregar junto à DAF, junto ao IDAM, os órgãos da CEPRO, a comprovação de vacinação para poder receber o GTA. Quem não vacina o gado, primeiro, pode ser multado, ter propriedade interditada, e não vai receber o GTA, que é Guia de Trânsito Animal, que é o documento que o produtor tem que lhe permite movimentar o gado. As pessoas que estão nos ouvindo não têm noção disso, mas nenhum animal circula dentro do Amazonas se não tiver um GTA.
Aí como é que vocês sabem? Nós temos barreiras em todo canto, barreiras móveis inclusive. Então se alguém estiver transitando com o animal, ele é abordado por um técnico nosso. Se não tiver... Se ele não tiver o GTA, esse gado é rechaçado, ele volta. Não tem conversa, ele não avança, ele volta. Exatamente para que a perambulação desse animal não coloque em risco a propriedade ou o rebanho de outros. Secretário, o Amazonas ainda é abastecido com pescado, com peixe vindo de outros estados aqui da região, o que pode soar como um absurdo, tamanho recursos hídricos que a gente tem, rios e recursos pesqueiros também. O que está sendo feito nessa área da piscicultura? Perfeito. Bom, em primeiro lugar, o Amazonas importa pescado não porque não tenha. Como? Eu vou explicar já. Nós produzimos 200 mil toneladas de pescado por ano. O Amazonas é um dos maiores produtores de pescado do país. 180 mil aproximadamente da pesca extrativa e 20 mil aproximadamente da piscicultura. Nenhum estado na região norte produz 20 mil toneladas de peixe na piscicultura. Em 2007 era 3 mil, nós saltamos de 3 mil para 20 mil toneladas em 2013. Nós produzimos 20 mil toneladas da piscicultura. E por que então vem peixe de outros cantos? Por uma razão simples. Boa parte do nosso pescado é exportado. Boa parte do nosso produtor aqui, já de certo porte, ele já tem contratos muito mais vantajosos economicamente com São Paulo, com Minas, com Rio de Janeiro. Adquirir um preço melhor. Claro, então ele exporta e deixa o mercado boa parte do mercado de Manaus para ser abastecido pelo produtor de Roraima, pelo produtor de Rondônia, pelo produtor até mesmo do Acre. O maior piscicultor do país, ele fica em Roraima. Exatamente. Então, veja bem, que é inclusive do Amazonas. Se você não sabe, ele é daqui. Do Amazonas teve dificuldade lá atrás, porque a legislação aqui era muito restritiva. Foi se instalar em Roraima. Foi se instalar em Roraima. Nós já alteramos isso. Hoje a legislação nossa, aprovada por lei, já é bem mais flexível, já possibilita que o produtor daqui tenha as mesmas condições do produtor de Rondônia, de Roraima, do Acre, etc. Mas antes era muito restritiva. Ele foi se instalar lá. Mas a razão pela qual a importação não é porque não tenha pescado, é porque boa parte do pescado daqui já está sendo exportado por um preço melhor e o consumidor daqui, o empresário daqui, o comprador, o comerciante, ele tem contratos com pessoas que vendem mais barato para ele no Acre. Por exemplo, reclamava que era ração, mas o cidadão de Roraima comprava a ração aqui. Comprava a ração aqui, levava a ração para Roraima e mandava o peixe até aqui. Como é que você me explica a mágica dele botar o peixe dele aqui mais barato que o produtor local? Se o argumento fosse a ração, cairia por terra, porque a ração dele era comprada aqui. Na verdade, tem duas coisas. Primeiro, uma margem de lucro que é bastante generosa, que algumas pessoas procuram praticar aqui. E segundo, aí sim, escala. Se eu tiver 10 hectares produzindo piscicultura, eu vou ter um custo operacional. Se eu tiver 500 hectares produzindo, o meu custo operacional vai ser muito melhor e, portanto, eu vou ter competitividade inigualavelmente muito maior. Essa é a razão pela qual o Roraima acabou tendo um preço muito baixo. Como é que nós resolvemos isso aqui? Hoje estamos procurando resolver. Primeiro, mudamos a legislação, o governador Omar encaminhou para a Assembleia uma série de leis propostas pela CEPRO, foram todas aprovadas, portanto, toda a legislação do setor primário hoje está modernizada, atualizada, contemporânea. Segundo, criou-se um programa de incentivo com subsídio de ração e subsídio, inclusive, de abertura de tanques. Hoje, no momento, enquanto nós estamos conversando aqui, estão sendo abertos no Amazonas mais de 2 mil hectares de lâmina d'água. Mais de 2 mil hectares, o que significa dizer mais 20 mil toneladas de pescado no próximo ano. Portanto, nós somos, eu vou repetir, o maior produtor e vamos continuar sendo, porque foram tomadas medidas concretas pelo governador Omar, pela equipe do sistema, para aumentar. Mas tem um dado que é importante a gente conhecer. Nós somos também o maior consumidor de peixe do mundo. O consumo per capita do amazonense é de 53 quilos per capita ano, contra uma média nacional de 7 quilos. E no grande interior do Amazonas, o consumo chega a 180 quilos. Praticamente peixe todo dia. Peixe. Então, o nosso consumo é muito grande.
Se você entrar no site do Ministério da Pesca, você vai encontrar uma produção do Amazonas de pescado extrativo da ordem de 80 a 100 mil toneladas. Sabe por quê? Porque eles não contabilizam a pesca para alto consumo, que é o grosso do pescado do Amazonas. Eles só contabilizam o pescado desembarcado para comércio. Mas nós produzimos 180 mil toneladas de pescado no Amazonas só da pesca extrativa. Portanto, não é bem falta de pescado o nosso problema. Secretário, eu gostaria de falar um pouco sobre a assistência técnica que é dada hoje aos produtores rurais do estado. Mas isso logo depois do nosso intervalo comercial. Band Cidade Entrevista volta já já. Não saia daí.